Sejam todos bem-vindos. Vamos falar das rendas certas. Inicialmente falar do conceito de rendas. Toda vez que compramos a prazo em uma loja, fazendo um carnê ou financiamos um imóvel no sistema financeiro, ou mesmo fazendo depósitos em uma instituição, para futuramente termos um reforço na aposentadoria, estamos utilizando um sistema chamado de séries de pagamento ou rendas. Podemos dizer então que rendas são pagamentos ou recebimentos feitos ao longo do tempo. Se as rendas forem criadas para o pagamento de uma dívida, dizemos que o processo é de amortização, que é o mais comum. Se as rendas forem criadas para que possamos construir um capital futuro, dizemos que o processo é de capitalização. Existem casos, como nos aluguéis, em que o pagamento é feito pelo uso, não ocorrendo amortização. Chamamos de termos ou parcelas os valores que devem ser pagos ou recebidos ao longo do tempo. O intervalo de tempo existente entre dois termos consecutivos é chamado de período. E o tempo de duração da renda chama-se prazo da renda. Vamos falar da classificação aqui quanto ao vencimento. Elas podem ser imediatas, quando os termos forem exigidos a partir do primeiro período. E elas podem também ser diferidas, quando os termos forem exigidos a partir de um outro período que não seja o primeiro. Nesse caso, existirá um intervalo de tempo em que não ocorre o pagamento, e esse intervalo de tempo é chamado de carência. É importante ainda assinalar que tanto as rendas imediatas como as diferidas podem ser antecipadas quando os termos são exigíveis no início do período, ou elas podem ser pós-antecipadas ou vencidas quando os termos são exigíveis no final do período. Nesta aula, vamos nos ocupar apenas das rendas certas constantes, ou seja, prestações iguais, as rendas periódicas, ou seja, pagamentos a intervalos regulares de tempo, e temporárias, quer dizer, número finito de termos, conhecidas também como série de pagamentos iguais ou ainda séries uniformes. A dificuldade maior com a qual você vai se deparar, portanto, é saber classificar uma renda quanto à época de pagamento, isto é, saber se uma renda é imediata, diferida, antecipada ou pós-antecipada. Fica mais fácil entender esses conceitos com auxílio de diagramas. Para tanto, vamos considerar apenas exemplos de amortização e adotaremos a seguinte simbologia. P, chamado valor financiado, também chamado de principal, valor presente ou também valor atual de uma série de pagamentos. T, o valor de cada prestação ou termo. N, número de termos, número de termos que é igual ao número de prestações. E a taxa de juros considerada. Em todo o sistema de amortização, um valor financiado P é amortizado mediante N pagamentos ou termos de valor T, segundo uma taxa de juros I, tendo em vista o caráter periódico do sistema de rendas. Utilizamos o regime de juros compostos para estudá-la. Vamos falar da representação das rendas. Observe aqui os diagramas. Renda imediata pós-antecipada. Observe que o primeiro pagamento ocorre um mês após, por isso o nome pós-antecipada. O segundo diagrama é chamada renda imediata antecipada. Observe que o primeiro pagamento ocorre no ato, ou seja, na data focal 0. Está ocorrendo no ato da compra ou do financiamento. E, por último, a renda diferenciada pós-antecipada, que está dizendo aqui que é pós-antecipada, está indo depois, tá? Esse diagrama aqui. Então, tá aqui esse de 0 aqui, a M no caso, é a chamada carência, tá?
Vamos ver aqui um exemplo, né? Existe a expressão geral que permite o cálculo do valor atual de qualquer renda constante, que é M barra AN cantoneira I, este é o símbolo de cantoneira, tá? Que é igual a T, que é a prestação, multiplicado por 1 sobre I, vezes U elevado a M, que multiplica 1 menos 1 sobre U elevado a N. Isso aqui é uma equação 1, tá? Aqui nós vamos ter que destacar, né? Quem é onde, né? O T é o termo da renda, também chamado de prestação, né? O M seria aqui o número de períodos que antecedem o primeiro pagamento, né? Que no caso seria a carência. N, o número de termos. U, 1 mais I. E o I, a taxa de juros. Observações importantes, tá? Aquela fórmula anterior, ela vai depender de 3 situações, tá? Então, a simples observação do gráfico permite concluir que, se M for igual a zero, essa renda é chamada renda imediata pós-antecipada. E aquela forma se transforma nessa aqui, tá? Então, onde tiver aqui o M, eu vou colocar um zero, tá bom? E aí vai ter essa equação aqui. Depois eu vou pegar aquela mesma fórmula anterior e colocar menos 1, né? Quando eu colocar menos 1, vai ocorrer essa fórmula aqui, tá? Então, para M igual a menos 1. Então, T qualquer, N infinito e M igual a menos 1. Ou seja, uma renda imediata antecipada. Essa é a fórmula. E por último, né? A renda diferida, tá? Que é o T qualquer, N infinito e o M maior que zero. Então, fica essa fórmula aqui, tá bom? Lembrar que esse M aqui, gente, eu não estou multiplicando e nem dividindo, tá certo? É só uma representação, tá bom? É só uma representação, tá? Vamos ao exercício de aplicação. Primeiro, um aparelho de TV está anunciado nas seguintes condições: R$ 100 de entrada e 10 prestações mensais iguais de R$ 185. Sabendo que o juro cobrado pela loja é de 8% ao mês, calcular o preço à vista dessa televisão. Solução. Aqui, utilizando os dados, vamos ter que é a entrada R$ 100, o N, que é o número de prestações 10, né? O T, que é o termo da renda ou a prestação de R$ 185. Aí eu quero saber o preço à vista. Eu botei aqui PV, tá? Para me calcular o preço à vista, nós precisamos calcular o AN cantoneira I, tá? Então eu coloquei aqui essa observação aqui, essa outra interrogação aqui. Eu quero isso, que é o preço à vista, mas inicialmente eu vou calcular o valor do AN cantoneira I. Então essa é uma representação, gente, né? Observe que eu tenho aqui um diagrama, tá certo? O primeiro pagamento está o que? Está sendo pago a um mês depois, tá? Confere. E observe aqui no diagrama que esse PV aqui é o preço à vista, tá certo? E eu vou ter aqui uma entrada de R$ 100 e eu vou ter aqui 10 pagamentos mensais de R$ 185, tá ok? Então observe pelo diagrama que essa é chamada renda imediata pós-antecipada, tá? A gente chama de RIP, tá? Então vamos calcular o AN cantoneira I, ou seja, o AN cantoneira I, que é igual T, que multiplica 1 elevado é U elevado a N menos 1 sobre I vezes U elevado a N, tá? Então observe que o AN cantoneira I, no caso o N é 10, então ficou A10 cantoneira 8, que é a taxa, né? Que vai ser igual a T, que é R$ 185. Aí esses valores aqui que está aqui nesse retângulo, né? Você pode ver na tabela, tá? Ou fazer as contas, tá certo? Então, vendo isso aqui na tabela, a gente encontraria 6,710075. O que vai implicar que o A10 cantoneira 8 é igual a 1,24 1,241 reais e 36, tá?
Então observe o seguinte, que o preço à vista, PV, é igual, né? O AN cantoneira, que no caso seria o A18, mais a entrada, né? Tá certo? O preço à vista vai ter que somar com a entrada, tá? Então eu vou achar que o preço à vista vai ser igual. O A18 vai ser R$ 1.241,36 mais a entrada que é 100, tá? Então o preço à vista vai ser R$ 1.341,36. Então o preço à vista da TV é esse valor, tá? Vamos para o segundo exemplo. Um carro usado está sendo vendido em 12 prestações mensais de R$ 1.850 a serem pagos no início de cada mês, né? Calcular o preço do carro se pago à vista, se a taxa de financiamento é de 9% ao mês. Solução: tirar os dados, N igual a 12, o T 1.850. Então esse P é chamado valor financiado. O valor financiado, né, é igual ao valor atual, que é igual ao preço à vista, tá? Já vai ser igual ao preço à vista. E a taxa é 9% ao mês. Aqui está o diagrama da sua representação da renda. Observe que na data 0, tá certo aqui? O preço à vista está aqui, PV, e observe que ele já paga uma no ato da compra, tá? Então, renda imediata antecipada, a gente chama de RIA. Isso quer dizer que o M é igual a menos 1. Então, jogando na fórmula, né, fazendo aqui essas continhas, né, eu vou achar o 1.850 vezes isso aqui, eu faço as contas, tá certo? Na máquina, eu acho 7,85199. Pego isso, multiplico por isso, eu vou achar essa resposta aqui. Então, vai ficar esse valor aqui, tá? 14.439,61. Terceiro exemplo, né? Um aparelho de som foi comprado em 18 prestações mensais de R$ 250, sendo a primeira paga no ato da compra. Observe, né, que o valor está pago no ato, ou seja, nada focar o zero. Sabendo que a taxa de mercado é de 8% ao mês, quanto seria pago por este aparelho se comprado à vista? Então vamos calcular aqui, dados N igual a 18, o T 250, a taxa, né, 8% ao mês, taxa unitária 0,08, a N cantoneira é igual ao preço à vista, né? Tá aqui a representação de uma renda, né, antecipada, né, a RIA, mesmo exemplo da outra. Então eu vou ter a RIA aqui de novo, né? M igual a menos 1. Então, fazendo aqui essas continhas, essa conta aqui faz na máquina de calcular, você vai achar esse valor aqui aproximado, tá? Então o valor do aparelho é R$ 2.530,41. Bons estudos a todos.